A insensatez dos incrédulos, o perigo de não se usar a luz. Mateus capítulo 11, versículos 16 a 24. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até aos céus? Descerás até ao inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Essas declarações do Senhor Jesus foram provocadas pelo estado em que se encontrava a nação judaica naquela época. Elas também falam conosco em alto e bom som, tanto quanto com os judeus. As palavras de Jesus projetam uma intensa luz sobre determinados aspectos do caráter do homem natural. Elas nos ensinam sobre o perigoso estado em que se encontram muitas almas imortais hoje em dia. A primeira parte desses versículos nos mostra a insensatez de muitas pessoas não convertidas quanto às questões religiosas. Os judeus, na época de Jesus Cristo, encontravam falta em qualquer mestre que Deus lhes enviasse. Primeiro apareceu João Batista pregando o arrependimento, um homem austero que se mantinha afastado da sociedade e vivia como um asceta. Mas isso satisfez aos judeus? Não. Ao contrário, acharam falta nele e disseram: tem demônio. Então veio Jesus, o próprio Filho de Deus, pregando o Evangelho, vivendo como faziam outros homens quaisquer, sem praticar nenhuma das austeridades peculiares a João Batista. E isso satisfez aos judeus? Não. Novamente acharam falta e disseram: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Em suma, eles eram perversos e tão difíceis de contentar quanto crianças teimosas. É um fato lamentável que sempre existam milhares de professos cristãos tão insensatos quanto aqueles judeus. Eles são tão perversos quanto difíceis de contentar. Em tudo que ensinamos ou pregamos, eles encontram alguma falha. Sem importar qual seja a nossa maneira de viver, eles estão insatisfeitos. Se falamos da salvação mediante a graça e da justificação pela fé, imediatamente eles clamam contra a nossa doutrina, como se fosse licenciosa e antinomiana. Falamos da santidade que o Evangelho requer? Prontamente eles dizem que somos por demais estritos e exigentes, como se quiséssemos ser justos demais. Estamos alegres? Eles nos acusam de leviandade. Mostramos-nos graves e sérios? Então eles nos rotulam como melancólicos e azedos. Mantemo-nos afastados de bailes, de corridas e de eventos esportivos? Então eles nos denunciam como puritanos, exclusivistas e conservadores. Comemos, bebemos e nos vestimos como as demais pessoas e frequentamos eventos sociais e outras atividades seculares? Então eles insinuam zombeteiramente que não veem qualquer diferença entre nós e aqueles que não seguem qualquer religião, dizendo que não somos melhores do que os demais homens. Ora, o que é tudo isso senão a reiteração da conduta daqueles judeus incrédulos? Abre aspas. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Fecha aspas. Aquele que disse essas palavras conhecia perfeitamente bem o coração do homem.
A verdade incontestável é que os verdadeiros cristãos não devem esperar que homens não convertidos estejam satisfeitos, seja com a fé, seja com a conduta dos crentes. Se assim o fizerem, estarão esperando o que não podem mesmo receber da parte dos perdidos. Os crentes precisam preparar-se mentalmente para ouvir objeções, argumentos ardilosos e desculpas tolas, não importa quão santamente estejam vivendo. Com toda razão, afirmou Quesnel, abre aspas, não importa quais medidas os homens bons tomem, jamais conseguirão escapar das censuras do mundo. A melhor coisa a fazer é não se deixar atingir por essas censuras, fecha aspas. Afinal, o que as Escrituras dizem? Abre aspas, o pendor da carne é inimizade contra Deus, fecha aspas. Romanos 8, 7. Abre aspas, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, fecha aspas. 1 Coríntios 2, 14. Essa é a explicação para todo esse assunto. A segunda parte desses versículos mostra-nos a enorme iniquidade da impenitência proposital. Nosso Senhor declarou que haverá menos rigor para Tiro, Sidom e Sodoma no dia do juízo do que para aquelas cidades que tinham ouvido os sermões e contemplado os milagres de Jesus, mas não se arrependeram. Essa declaração se reveste de uma solenidade toda especial. Examinemo-la, pois, detidamente. Pensemos por alguns instantes em quanta imoralidade, devassidão, idolatria e escuridão espiritual deve ter havido em Tiro e Sidom. Relembremos a indizível iniquidade de Sodoma. Recordemo-nos de que as cidades designadas por Nosso Senhor, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, provavelmente não eram piores do que quaisquer outras cidades da Judéia, e que, seja como for, eram muito melhores moralmente falando do que Tiro, Sidom ou Sodoma. Então observemos que os habitantes de Corazim, Betsaida e Cafarnaum se encontrarão no mais profundo inferno, porquanto, embora tenham ouvido o Evangelho, não se arrependeram. E mesmo dispondo de grandes vantagens religiosas, não tiraram proveito delas. Quão terrível soa tudo isso! Por certo, essas palavras deveriam fazer tinir os ouvidos de todos os que ouvem regularmente a pregação do Evangelho, mas não querem converter-se. Quão grande é a culpa desses homens diante de Deus! Quão tremendo é o perigo espiritual em que se acham dia após dia! Por mais decentes, morais e respeitáveis que possam ser suas vidas, na verdade eles são mais culpados aos olhos de Deus do que os moradores de Tiro e Sidom, ou do que algum miserável habitante de Sodoma. Aquela gente não dispunha de qualquer luz espiritual, mas esses últimos negligenciam a luz espiritual que lhe é proporcionada. Aqueles nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, mas estes não querem obedecer-lhe. O coração daquela gente da antiguidade talvez chegasse a se sensibilizar se tivessem desfrutado os mesmos privilégios destes últimos. Tiro e Sidom se teriam arrependido com pano de saco e cinza, e Sodoma teria permanecido até o dia de hoje. O coração dessas pessoas, mesmo sob a luz intensa do Evangelho, permanece frio e inabalável. Só podemos tirar de tudo isso uma única e dolorosa conclusão. A culpa dessas pessoas será muito maior do que a daqueles antigos no último dia. Com profunda verdade, observou um pastor inglês, abre aspas, entre todos os agravantes dos nossos pecados, não há nada mais hediondo do que ouvirmos com frequência qual é o nosso dever. Fecha aspas. Que todos meditemos frequentemente a respeito de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Que fique bem estabelecido em nossas mentes que o fato de apenas ouvirmos e gostarmos do Evangelho não é o suficiente. Precisamos ir além. Devemos fazer o que Jesus disse: arrependei-vos e convertei-vos. Precisamos realmente valer-nos de Cristo, unindo-nos espiritualmente a Ele. Enquanto não fizermos assim, estaremos em grave perigo. No fim, haverá menos rigor para os moradores de Tiro, Sidom e Gomorra, que não ouviram o Evangelho, do que para os que agora vivem no Brasil e ouvem o Evangelho, mas morrem na incredulidade.